Muito bem, nós já louvamos ao Senhor, já ofertamos e agora nós vamos para a palavra de Deus. A palavra está lá em Daniel 12, versículo 12 e 13. Boa noite, igreja, novamente, né? Deus abençoe todos vocês e que a gente realmente ouça a voz do Senhor. Eu coloquei como tema hoje, cruzando a linha da chegada. Cruzando a linha de chegada. Daniel 12. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 12 também. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, esteja à frente de tudo que eu vou falar, coloque as suas palavras na minha boca, para que o teu servo possa repetir, Senhor, e que seja bom, maravilhoso, para edificar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu, como prometi a vocês, de quarta-feira eu estou tentando trazer algumas passagens de Daniel e colocar sobre o final dos tempos. E hoje nós vamos falar como fazer para chegar, cruzando a linha da chegada. Vai chegar o momento nosso, de cruzar a linha. Mas nesse texto nós vamos aprender que o homem de Deus não pode parar no meio do caminho. A gente tem hora que desanima, que tem vontade de parar, mas não deve parar. Antes, nós devemos insistir. Nós devemos continuar a caminhar até o fim, até cruzar a linha de chegada, a fim de receber o troféu. O segredo da vitória é perseverar até o fim. Então, às vezes, dá vontade de parar na metade, Dá vontade de falar, deixa quieto, deixa, depois eu vou dar um tempo, mas não é assim, O Daniel 1 e 2, Daniel 12, 1 e 2 fala assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Veja bem, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o horror eterno. O dia da volta de Jesus será também o dia da ressurreição dos mortos. Existem várias passagens da Bíblia, mas eu quero citar apenas duas, que está lá, 1 Tessalonicenses 4, o 13 e 18, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, escrito a fim de dar consolação aos crentes em relação aos seus amados irmãos na fé que já morreram. Então, o que ele quer nos dizer, que primeiro os mortos ressuscitarão e subirão aos céus. Depois nós que estivermos vivos na hora que Jesus voltar, também vamos subir e vamos nos encontrar todos no céu. Paulo diz que aquele que morre sendo crente em Jesus pode partir desta vida com uma esperança no coração, esperança da qual partilham os que continuam aqui, esperança na ressurreição. Será um dia glorioso para os que estão em Cristo.
o dia do encontro para a eternidade com o seu Salvador e também com todos aqueles que nele creem. Quando os que pertencem a Cristo entrarão para a posse do reino eterno preparado antes da criação do mundo. Pensou que maravilha? Nós vamos todos entrar juntos, os que morreram, os que estiverem vivos ainda, né? Por isso que nós não devemos temer a morte. Aqueles que morrerem em Cristo, vai descansar lá, vai ficar lá esperando. Vai chegar o momento que Cristo vai voltar. E os primeiros que saíram, que vão subir, serão aqueles que serão ressuscitados. Mas veja, Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida e outros para a vergonha, horror, o horror eterno. Por isso, a Bíblia nos alerta para que estejamos preparados para a volta de Jesus. O Espírito não poupa palavras para descrever o perigo que paira sobre as almas daqueles que não obedecem ao Evangelho. A Bíblia não poupa, ela está sempre falando. Nós todos os dias de culto nós estamos avisando isso. Nós temos que seguir a Bíblia, nós temos que seguir a palavra do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 até o 9, né, diz assim: e a vós outros que sois atribuídos alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o dia da sua ressurreição será de vida eterna para alguns, para todo aquele que diz, né, como diz Daniel, que tem o nome escrito no livro da vida. Mas também será o dia da destruição para muitos, não no sentido de aniquilação, né? Pois será a ressurreição para a vergonha e horror eterno, no sentido de que serão banidos para sempre da presença de Deus. Nós podemos escolher isso, né? Nós podemos escolher. Deus nos dá a salvação gratuita, mas existem algumas condições para que nós possamos receber esse galardão, esse prêmio maravilhoso, né? Nem é galardão, é muito mais que um galardão, é um prêmio maravilhoso, é o prêmio máximo, que é a salvação. Como um pecador pode estar preparado para encontrar-se face a face com Deus? Como podemos escapar da ira de Deus? Existe algum jeito para isso? Vamos ver, né? A Bíblia diz que cada homem, cada mulher precisa obedecer ao Evangelho de Jesus, precisa conhecer a Deus. Nós temos que conhecer o Senhor, nós temos que conhecer a fundo, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que saber quando nós estamos desagradando o Senhor e sair dessa coisa que nós estivermos fazendo que desagrada o Senhor. Lá, 1 Tessalonicenses de 1, 9 e 10, né, fala assim: pois eles mesmos no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso reino, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavra de Paulo aqui usa a palavra conversão, né? Vocês deixaram seus ídolos, ele diz, né? Se converteram a Deus e agora vivem para servir ao Senhor, aguardando a volta de Jesus. É Jesus que nos livra da ira vindoura, Jesus quem nos livra do castigo eterno. Se dependesse só de nós, mesmo que a gente se arrependesse, talvez Deus não nos perdoasse, porque os nossos pecados são muito grandes. Mas como nós temos um intercessor maravilhoso, né, que é o Espírito Santo, e Jesus, que é o Filho, o intercessor, nós conseguimos a salvação. E dessa forma ele pode não viver para servir ao pecado, mas para aguardar do céu a volta de Jesus, que nos livra dessa ira. Enquanto o fim não chega, vamos ensinar o caminho da justiça, né? Em Daniel 12, 3 diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas,
para todo sempre. Esse texto é uma promessa para os que andarem com Deus, né? E conduzirem outras pessoas a isso. Significa conduzir outros à justiça, conduzi-los a Cristo. Então nós temos que ser luz, né? Como diz aqui em Daniel, né? Aqueles que são sábios reluzirão como ao brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. A gente quer ser luz acesa, né? Nós queremos ser luz brilhante. Portanto, conduzir alguém à justiça significa conduzir a fé em Jesus. Outro texto que eu quero citar, que é Marcos 16:15, diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O que Jesus quer dizer ao ensinar que os que creem devem ser batizados? Será que o batismo é um ritual mágico que garante a salvação? A Bíblia ensina claramente que não, mas o batismo é um sinal de que a pessoa tem um coração transformado e obediente, de que agora ela se coloca sob o senhorio de Jesus, de que se arrependeu de viver para si mesma e agora vive para Deus. Portanto, o batismo é necessário. O batismo é uma maneira da gente se apresentar à comunidade, falar: eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sirvo a esse Deus Todo-Poderoso. Está aqui o meu batismo para me lavar, para tirar toda a parte ruim que eu tinha e deixar só a parte boa. Quero mencionar pelo menos 2 razões para que a gente continue pregando o Evangelho. A primeira razão, por amor às pessoas, às suas almas e à sua vida. Você pode até não gostar, você pode dizer que não sabe, você pode dizer que é difícil, você pode dizer que não conhece a Bíblia, que não tem estudo, que não sabe ler direito, que tem muita dificuldade de interpretar, mas você tem que continuar falando de Jesus. Fale que você sabe do jeito que você sabe. Se você tem condição de aprender mais, aprenda, mas se você não tem, use o conhecimento e a sabedoria que Deus lhe dá. Às vezes você não tem mais tempo, às vezes a sua idade já não te deixa mais chance para aprender, às vezes você tem problema visual, né? Tem alguma coisa que atrapalha, mas se você realmente quiser, você faz. Não precisa ser pastor, não precisa ser pregador, não precisa ser nada, precisa ser cristão, precisa realmente aceitar a Cristo. Você tem um filho que não é crente em Jesus? Uma filha? Tem um marido, uma esposa? Pai, mãe? Ou tem um irmão? Você tem algum amigo que não crê em Jesus? Você sabe que todos eles têm almas eternas? De acordo com o próprio Jesus, se eles não creem, o que acontecerá com eles no dia do juízo final? Você quer que seus amados, eternamente perdidos, banidos na presença de Deus, você quer seus filhos, seu marido, sua esposa, seu irmão, aquele amigo querido, vai queimar pela eternidade? Ah, mas eu não acredito em inferno, isso aí é tudo bobagem, isso aí é ilustração romana. Ok, mas pelo menos ele vai se distanciar de Deus, ele vai viver longe, como ele já viveu a vida dele toda, longe de Deus, ele vai continuar vivendo longe. Não é melhor você falar com ele? Não é melhor você tentar fazer alguma coisa? Tenta falar de Jesus para essas pessoas. Então você precisa falar de Jesus aos que não conhecem, por amor a eles, na esperança de que creiam, obedeçam e sejam salvos. De repente você fala: mas eu não sou evangelista, eu não estou muito ligado à igreja, mas eu creio, já fui batizado, creio em Jesus, né? Eu oro todo dia, toda noite, sempre que eu posso, a todo lado, faço as coisas de acordo, creio em Jesus, sei que Ele vai voltar, e eu sou salvo, porque meu nome está no livro da Bíblia, está no livro da vida, né? Então eu tenho essa certeza absoluta, eu creio em Jesus, mas o meu marido não crê, a minha esposa não crê. Então tenta falar com eles, ore sempre, coloque essas pessoas nas suas orações, e tenta falar, tenta orar, né, junto com ele. Fala: vamos fazer uma oração antes do jantar hoje? Pega na mão dele e ora, pega seus filhos junto, dê a mão ao outro e orem, agradeçam a Deus pela comida, não tem nada de mais, mesmo que ele seja contra, mas eu não gosto dessas coisas, não tem problema, começa,
E mude o seu estilo de vida, mude o seu jeito, que você vai trazer aquelas pessoas para o seu lado, para o lado de Jesus. E essa é a primeira razão. A segunda razão, o nosso dever diante de Deus. Ezequiel 33 diz assim: Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel, por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Entenderam? Então, se nós falarmos para os nossos filhos, para aquelas pessoas que nós amamos, principalmente, mas nós devemos falar para todos, eu estou falando, porque nós não falamos nem para os próximos, né? Então, pelo menos para os próximos, e eles não aceitarem e continuarem errando, o problema é deles, entendeu? O problema vai ser deles. Eles não se consagraram, eles não aceitaram, mas você falou. Aí você está eximido desse pecado, né? E se ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, a iniquidade dele, mas você estará livre de responsabilidade. Você entendeu? Imagina, vamos fazer uma coisa bem prática, né? Você tem lá uma pessoa amiga sua, chega para você e fala assim, viu, eu vou roubar aquele bar lá, porque eu estou precisando de dinheiro, eu estou desesperado, você fala para viu, mas é bobagem, não faz isso, né? Olha, faz o seguinte, vamos tentar fazer uma vaquinha online, vamos tentar vir com os amigos, ver se a gente consegue levantar esse dinheiro. Você vai roubar, primeiro que você vai fazer uma coisa errada, né? E a polícia vai te pegar com certeza, e você vai ser preso, vai perder a sua vida, vai perder tudo. Não, mas eu vou fazer, porque eu vou fazer. Aí você explica, tenta convencer ele tudo quanto é jeito, mas ele não te ouve. Vai lá, assalta o lugar que ele ia assaltar e é preso e fica condenado, né? É que hoje ladrão no Brasil não tem muita coisa, só se ele quebrar alguma coisa em Brasília, mas se ele só for ladrão, ele vai pegar aí 3, 4 meses, mas vai ser preso, vai sujar o nome dele, e ele não te ouviu, mas a culpa não é sua, você fez sua parte, você falou, você explicou, você tentou mostrar para ele que estava errado aquilo, mas ele foi lá e fez do jeito dele. Do mesmo jeito na palavra, você vai explicar. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é tudo que nós temos, é o que nós precisamos, é tudo que nós temos, mas é justamente o que nós precisamos. Então não precisa se preocupar, vai para Jesus. E se a pessoa falar, eu não quero Jesus, não gosto de Jesus, tá bom, eu fiz minha parte. Mas se você não falar nada, se você ficar olhando, vendo o cara fazendo coisa errada, vendo o cara se perdendo, vendo o cara se queimar no inferno e você não falar nada, você vai acabar junto com ele, a responsabilidade vai ser sua também. Atalaia significa sentinela. Vigia era a pessoa que ficava sobre os muros da cidade, vigiando para saber e avisar quando o inimigo se aproximava. Deus diz a Ezequiel que ele era como uma atalaia, vigiando sobre a vida espiritual das pessoas, pois Deus era inimigo do homem perverso. Vocês estão percebendo? Deus é inimigo do homem perverso. Ele não é amor. Deus não é amor. Deus ama o pecador. Ele ama o pecador, mas que é aquele que se arrepende. Eu tenho que falar isso todos os dias, mas parece que ninguém lembra, ninguém pensa nisso. É muito difícil a gente explicar para quem não quer entender, né? Deus diz a Ezequiel que ele era como uma atalaia, e se Deus quisesse que o perverso, dissesse que o perverso iria morrer, Ezequiel deveria avisar, a fim de que o homem se convertesse do seu caminho mau. Deus não quer matar ninguém, ele quer matar o perverso, mas ele quer que nós, se nós não somos perversos também, que a gente avise o homem perverso que ele está errado, que ele precisa se converter, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa ter uma noção melhor das coisas, ele precisa aceitar Jesus de algum jeito, ele tem que entender, nem que seja aos poucos, né? Às vezes não entende tudo de uma vez, mas vai entendendo até se converter totalmente para Jesus.
Se Ezequiel avisasse, mas o pecador continuasse em seu mau caminho, ele não tinha nada, não tinha culpa, mas se Ezequiel não alertasse e o pecador morresse em seus pecados, teria que prestar contas disso ao Senhor. Talvez, não diz na palavra, eu falei que vai para o inferno, mas não vai, né? O que não avisa, necessariamente não vai queimar no inferno, porque ele fez tudo certinho na vida dele, simplesmente não avisou as pessoas. Mas ele vai tomar uma repreenda de Deus, como diz aqui, ele vai prestar contas disso ao Senhor. Porque quando nós pregamos o Evangelho, 3 coisas podem acontecer, né? Vamos ver, as pessoas ficam indiferentes, infelizmente, quase 70% das pessoas ficam indiferentes, como Paulo, quando ele pregou lá em Atenas, né? Ninguém ligou. O que esse cara está fazendo aí? Está falando o quê? De novo, mais um Deus, né? Vai falar através de Jesus? E quem que é esse Jesus? Para mim não resolve nada, eu estou desempregado, eu estou com dor, eu estou com doença, eu não arranjo ninguém para casar comigo, né? A mulher que quer ter filho não tem filho, a outra que não quer ter filho tem filho e aborta. Essa é a primeira coisa que pode acontecer, a indiferença. A palavra de Deus, ela tem que machucar. A palavra de Deus, ela é como uma faca afiada. Se ela não doer, se ela não machucar, se ela não tirar lágrimas dos seus olhos, se ela não entrar no seu coração e te arrebentar, alguma coisa está errada. Ou você é um muro, ou a palavra não é de Deus. Porque se a palavra for de Deus e você não for um muro, alguma coisa vai acontecer. A segunda coisa que pode acontecer, as pessoas ficam enfurecidas, como quando Paulo pregou lá em Éfeso, né? Fica todo mundo bravo, nervoso. O que o cara está falando? Está falando do inferno, está falando do diabo. Olha, dentro da igreja falar do diabo. Eu já ouvi isso, né? A gente falou que as portas da igreja, né, o inferno jamais vai prevalecer contra as portas da igreja. Ficaram bravos comigo, onde você se viu falar de inferno dentro da igreja? Hoje eu falo de tudo, né? Eu falo do diabo, de Satanás, falo de tudo, porque essas coisas existem, e nós precisamos tomar muito cuidado, para que o inferno não domine a nossa vida, para que nós não compremos passagem para o inferno. Nós temos que comprar passagem, não precisa nem comprar, porque ela é grátis. Se você fizer aquilo que está escrito na Bíblia, as passagens são grátis. No final da sua vida vai estar lá uma passagem direta para o céu. Não precisa comprar passagem. Agora para o inferno você compra, né? O diabo vende, e ele vende falando, mas é a passagem de primeira classe, você vai estar numa suíte maravilhosa, e vocês, infelizmente, a maioria acredita nisso, infelizmente. Então a segunda classe de pessoas fica enfurecida com a palavra, porque realmente ela dói, ela machuca, mas essa palavra, quando machuca, é para tirar os cânceres que nós temos, os nossos pecados, as arestas quebradas, complicadas, pontiagudas. Então essa palavra entra e ela tira aquelas coisas ruins, tudo que está apodrecido, manchado, corroído, ela vai tirando tudo, e vai te ensinando como fazer para que seu corpo, sua alma, seja diferente, seja abençoada, seja santificada. Mas as pessoas ficam enfurecidas. Mas quando você confronta o pecado, né, o pecador, né, é possível que ele fique bravo com você, mas quem você prefere enfrentar, né? As pessoas pecadoras ou Deus? Eu prefiro enfrentar as pessoas. Pode me xingar, pode ir embora da igreja, pode nem olhar para mim, pode não me considerar pastor, pode falar o que quiser, mas eu prefiro falar o que Deus manda. E eu sei que dói, porque também dói em mim. Muitas das pregações, das palavras que eu falo, às vezes dói muito mais em mim do que na plateia. Eu estou falando para mim, está doendo, mas eu estou falando e eu quero aprender. Eu falo, Deus me quebra todo e faz de novo se precisar. Eu quero ser refeito e feito à sua forma, do seu jeito, à sua semelhança. Eu quero ter santidade, eu não sei quando eu vou conseguir isso, mas eu peço a Deus que me faça isso. E a terceira forma, né, de pessoas, elas se convertem a Cristo e são salvas.
como quando Paulo pregou na cidade de Filipos, né? Muita gente se entregou a Jesus. Essa é a melhor, né? Quando você prega, a igreja se converte, a igreja está em lágrimas, e a pessoa vem à frente e aceita Jesus, se ajoelha, fala em línguas, que maravilha, né? Mas são as 3 coisas que acontecem. Não é fácil, não é, nem para quem prega, nem para quem ouve. A palavra de Deus não é brincadeira, não é uma coisinha à toa, só falou para ganhar tempo, é só para passar a hora, para passar o tempinho lá, não é para isso. A palavra de Deus é para modificar a vida das pessoas, mesmo que seja pela internet. À primeira vista, não dá tempo, não teve jeito, olhou, ouviu na internet. Mas a palavra pode machucar, pode doer, mesmo desse jeito, eletronicamente, online, ou não, ela pode machucar, e ela deve machucar, ela deve tirar as coisas ruins que nós temos, entende? Você já tratou unha encravada? Aquela unha, não só encravada, aquela que fica cheia de bichinho branco, né? Você já foi naquele, eu não sei como é que chama aquele que trata da unha, eu vou falar unheiro, vão tirar sarro de mim, né? Mas é o que trata da unha. Ele pega aquela, né, aquela alicatinha e vai enfiando dentro, vai tirando pedaço de carne, pedaço de sangue, pedaço de unha, e você vai ali, dói, dá vontade de dar um chute nele, né? Mas depois de um tempinho, ele limpou tudo, passa um remedinho, acalma a dor, limpa tudo, a unha fica novinha. Depois de um tempinho vai nascer uma nova unha ali, né? Vai ficar tudo perfeito. Mas aquelas coisas ruins foram retiradas, mas doeu, não é fácil. Um dente cariado, né? Vai um motorzinho, às vezes mesmo com anestesia dói, pega aquele, dentro da gengiva ali, né? Na raiz do osso, do dente, dá aquela agulhada, aquela dor. Mas depois que conserta tudo, põe a massinha, passa a anestesia, sai tudo. Pô, você senta, nossa, o dente está novinho. Mas doeu. É muito difícil alguma coisa que não doa. Para trazer, né, para restaurar alguma coisa, tem que doer. Para restaurar o seu coração, que está nas coisas do mundo, que está no dinheiro, no poder, que está nas mulheres, que está na pinga, na cerveja, na cocaína. Para converter esse coração precisa de dor. Então, quando a palavra machucar, doer, dê glória a Deus. Está doendo, que bom, Senhor. Você está doendo porque é bom, porque vai fazer bem para mim. Glória a Deus. Acredite nisso, tenha fé no Senhor. Nós não temos poder de mudar o coração das pessoas, né? Não somos nós, homens. Tanto faz ser pastor, não ser pastor, isso aí é de menos, gente. O título pastor é pro forma, não significa nada. Porque se eu sou um pastor, mas sou ladrão, sou bandido, não adianta nada falar que sou pastor. Do mesmo jeito que uma pessoa muito boa, que ora, que está com Jesus, que é santificada e não tem o título de pastor, e daí? Título é título, não quer dizer nada, né? É lógico que a gente, como Deus nos chama, quando Deus nos chama para ser pastor, Ele nos dá uma obrigação, né? Nós temos um compromisso maior, entende? Que é levar essa palavra às multidões. A obrigação maior é nossa, nós temos que falar às multidões. Vocês todos têm que falar também, para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o amigo, para o irmão, para aquele que trabalha com você, né? Seu colega de trabalho. Você tem que levar a palavra também, tem que trazer essas pessoas para Jesus. Mas a obrigação maior é nossa, né? É nossa. Mas nós não somos deuses, nós só temos que levar a palavra como vocês só tem que falar de Jesus. Mas nós não podemos fazer nada, nós não temos poder nenhum, né? Isso pertence a Deus, mas temos o dever de pregar o Evangelho, nós temos o dever de falar de Jesus. A gente não fala, né? Na fila do supermercado, né? Na fila do banco, agora o banco nem fila tem mais, né? Não vai ter fila mais. Nós temos que aprender a trabalhar com a internet, porque daqui a pouco tudo vai ser pela internet. Eu estava vendo hoje as teleconsultas, deve ser telemedicina, né?
estão cada vez mais abrangentes, é bem em conta. Então, você está com uma dor na coluna, aí você entra no computador, paga lá uma taxa, não sei quanto que é a taxa, digamos que seja R$50, por exemplo, não sei, estou só chutando um valor. Aí já entra um médico na tela, pois não? Eu sou fulano de tal, ele faz a ficha sua lá, RG tal, CPF tal, sei lá, não sei, nunca fiz, né, mas estou falando, deve ter uma ficha, senão como é que vai fazer, né? Estou com uma dor aqui na coluna. Põe a mão aqui. Dói? Não. Põe a mão aqui. Dói? Não. Põe a mão aqui. Que dói. Está doendo aqui. Deixa eu ver aqui. É a terceira vértebra, tal. Você tá certo. Aí eu vou fazer uma receita aqui. Você vai fazer um exame da, sei lá, raio-x da coluna. Aí ele faz, manda para a gente, se imprime aqui, leva no posto lá, onde faz o raio-x, volta, manda para ele de volta, né? Você tira uma foto, escaneia, manda para ele vai olhar lá. Olha que coisa. Ou o próprio centro manda para ele, né? Olha que coisa. Tudo online, gente. E a gente não aceita essa modernidade, né? É muito mais gostoso você falar pessoalmente, você pregar o evangelho, mas nós temos que aprender a fazer isso, né? Já tem aí um monte de pregadores fazendo isso na internet. E muitas pessoas estão sendo convertidas pela internet, e nós temos que aprender. Nós temos que aprender a linguagem da internet. Não digo que vamos abandonar a igreja, não é para abandonar a igreja, não. Mas quando você tiver a oportunidade de fazer online ou gravado, fale na internet. Tem muita gente que só sabe ficar com o celular na mão. Quem sabe ele aperta ali, dá um play e ouve a tua palavra, ouve a palavra de Deus. Então não deixa de fazer isso. Mas nós não somos Deus. Nós só podemos levar a palavra. A conversão é o Espírito Santo. É o próprio Deus que vai fazer isso com as pessoas, né? Paulo escreveu, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu tenho essa obrigação. Enquanto não chega ao fim, é tempo de pregar o Evangelho. Então, enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der voz, Deus me dê olhos, ouvidos, pernas funcionando, para eu poder andar, né? E se eu não puder andar, eu tenho que pregar sentado mesmo. Se eu não enxergar, eu tenho que lembrar o que eu já vi, já estudei tanto, que Deus me dê capacidade para lembrar, e eu tenho que pregar enquanto eu tiver voz. Se eu não tiver voz, eu tenho que escrever, e se eu não conseguir mais escrever, eu vou murmurar o nome de Jesus, mas eu não posso parar enquanto eu estiver vivo. Deus não quer, Deus exige isso de nós, que nós sejamos obedientes ao Senhor. Enquanto o fim não chega, também é tempo de perseverar em meio às lutas. No versículo, capítulo 12, 13, né, que fala de Daniel. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Né? Nós só vamos parar a hora que a gente morrer, aí nós vamos descansar, e só vamos levantar a hora que Jesus voltar e falar: saiam todos os seus túmulos, ressuscitem agora todos como Lázaro ressuscitou, e venham a mim, todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da Bíblia. Mas todos vão ressuscitar, todos aqueles que não estiverem com o nome também vão, porque ele vai depois separar o joio do trigo. Então mesmo aquele bandidão que não se converteu, morreu, ele vai ressuscitar junto com você. Talvez até tire sarrinho de você, está vendo? Você falou, aí eu aqui, aí, ressuscitei também, você falou tanto. Entendeu? A essa altura, o velho profeta, né, Daniel, contava com quase 90 anos. Desde a sua meninice conhecia as Escrituras, e isso daí tornou ele sábio para a salvação de sua alma por meio da fé. É o conhecimento da Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia. Não é decorar a Bíblia, mas é conhecer, é pegar tudo que foi importante. Tudo é importante, mas tem coisas que, sabe, elas são mais latentes na vida da gente. Usa aquilo. Na outra semana, no outro dia, você lê outro texto e vai fazendo tudo ficar importante. Chega um momento que a Bíblia toda está na sua cabeça de algum jeito, mesmo que você não saiba, mas na hora que precisar você vai lembrar. Você pode até não saber, né, ao versículo certo, não saber que capítulo é, você não sabe se é Mateus, se é Lucas, se é João, você não sabe o que é, mas você sabe que está na Bíblia. E eu lembro, nossa, falou isso, está lá.
Ai, na Bíblia fala isso. Maravilhoso. Desde a meninice, né? Desde criança, ele conhecia Deus, amava Deus, guardava a sua palavra, andava com Deus. Daniel era muito forte espiritualmente. Não sabemos se ele, em sua idade avançada, teve a alegria de voltar para Jerusalém. Nós sabemos que ele foi fiel até o fim. Dizem, né, alguns teólogos, que a maioria dos teólogos dizem que ele não voltou para Jerusalém, e parece que, como José, eles levaram as cinzas dele depois para Jerusalém. Mas não se tem nada comprovado sobre isso. Tem várias teorias, mas nada bastante comprovado, não tem nada. E as promessas que Deus tem para nós? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Tá bom para você? E para concluir, né? Quando o fim chegar, será tempo de recompensa para os justos. Eles resplandecerão como o fulgor do firmamento e como as estrelas, sempre e eternamente. Nós vamos brilhar o resto da vida. E no fim dos dias se levantarão para receber a sua recompensa. Olha que lindo, né? Queira isso, deseje isso, mais do que você deseja um PlayStation, mais do que você deseja um iPhone, mais do que você deseja aquele carro zero. Deseje Jesus em primeiro lugar. Você pode até querer as outras coisas, não tem nada de mais. Se você trabalhar, tiver condições, né, de estar comprando as suas coisas, compre. Não é pecado você comprar com o seu dinheiro, né? É lógico que sempre que você exagera, né, não é muito legal, mas você quer comprar um carro novo, compre. Quer comprar um iPhone, qualquer telefone funciona, mas o iPhone, né, tem que ser o iPhone, compre. Mas não deixe Jesus em segundo lugar, deixe Ele sempre em primeiro lugar. Não se esqueça disso, vale a pena a gente estar trabalhando isso na nossa cabeça, no nosso coração. Cuide disso dentro de você mesmo, e você vai ver como a vida vai mudar, como as coisas ruins que estão toda hora em cima de você, elas vão embora, devagarinho você vai conseguindo, sabe, ser transformado, por dentro e por fora, até essa coisa ruim que está no Brasil hoje, vai passar. Eu fico nervoso, chateado com isso, eu também fico, eu também não gosto dessa política de hoje, né? Eu sou contra todos esses roubos, todas essas mentiras que tem em todo momento, mas eu sei que vai passar. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Eu sempre tenho que repetir isso para mim. É muito importante você repetir para você: Deus é maior do que os seus problemas. Não se iluda. O diabo quer colocar na sua cabeça que os seus problemas são enormes, que ninguém vai resolver os seus problemas, mas Deus tudo pode. Acredite nisso, vale a pena. Amém? Vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos e agradecemos a Ti por essas palavras que o Senhor nos trouxe hoje. Abençoa a nossa vida, a vida dessa igreja, a vida de todas as pessoas que a ouviram, Senhor, e aqueles que vão ouvir ainda na internet, que o Senhor possa abrir o coração, né, dessas pessoas, e que elas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar pelos pedidos. Nós temos uma caixinha com os pedidos de oração, né? Todas as pessoas que querem alguma coisa, fazer algum pedido para Deus, coloca nessa caixinha por escrito, né? E a gente ora todos os cultos para que Deus possa realizar o desejo dessas pessoas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós os pedimos que tudo que foi pedido nessa caixinha, Senhor, seja realizado conforme a Tua vontade, Pai, na Sua hora, no seu momento, e que seja bênção para a pessoa que vai receber. Às vezes, muitas delas já até receberam, Senhor, e já agradeceram, já deram testemunho, mas muitas também não receberam ainda, e que seja feito conforme a Tua vontade, na hora que o Senhor achar que dá para fazer, que pode ser feito, que pode acontecer o milagre. Nós cremos na Tua sabedoria e na Tua boa vontade. Obrigado, Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Amém.
Quero encerrar então esse culto, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Põe a mão no seu coração agora, se você puder. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, consagramos e agradecemos tudo que o Senhor nos deu, Pai, nesse culto, né? Agradecemos pelo Senhor ter aceitado os louvores, pelas ofertas, e agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Abençoa a nossa vida, Senhor, a vida da Igreja Agnus, a nossa escola Fanatel, Senhor, a Peixinho Dourado, tudo que nós temos, que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Que o Senhor abençoe nossos funcionários, abençoe a Bia, Senhor, que teve um problema, caiu, foi atropelada com a moto dela, está um pouco machucada, mas já está melhorando. Abençoe também a Gisele, Senhor, que está também com alguns problemas. O Fábio, que também está com dengue, Senhor. Pegou dengue, né? Mas já sarou, né? Quase pegou, acho que nem chegou a pegar, né? Foi só uma dor que ele teve de cabeça lá. Mas que o Senhor se proteja, tire todas as coisas ruins que possa estar nessa escola, nessa igreja. Tire todos, Senhor, porque Satanás vive tentando com suas setas malignas, mas nós sabemos que o Senhor, seus anjos, estão nos protegendo em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nos abençoe a todos e nos proteja de todas as setas malignas. É o que eu te peço e te agradeço. Também hoje, meu irmão Oswaldo operou da catarata, né? Eu não falei com ele depois da operação ainda, foi à tarde, mas eu sei que o Senhor estava com suas mãos, teus anjos, ajudando e deixando com que tudo fosse maravilhoso, e deu tudo certo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir então pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai. Também quero pedir pelos meus amigos, nossos alunos, pelas pessoas que trabalham aqui conosco, nossos colaboradores, todos os colaboradores do Grupo Fanatel, todas as pessoas da igreja, Senhor, nossos amigos pastores, que o Senhor esteja à frente e abençoando cada um deles, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. E agora nos leve para casa na tua bênção, na tua misericórdia, que nós tenhamos um resto de noite abençoado e um resto de semana maravilhoso para vivermos em sua companhia. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e uma boa noite a todos.